Sejam todos muito bem-vindos, né, à aula de hoje da nossa capacitação, né, do KeepChat. E hoje a gente vai dar uma introdução ao que é a inteligência artificial, o que é o N8N. A gente vai fazer o nosso primeiro Hello World no N8N. E meu nome é Daiane, tá? Eu sou cientista de dados. E vamos lá, então. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando basicamente de sistemas, né, que consegue simular algumas capacidades humanas, né? Ou seja, ele vai fazer o quê? Analisar essas informações, reconhecer alguns padrões, tomar alguma decisão, né, com base nos dados que foram fornecidos para ele, diferente de um sistema basicamente tradicional, né, que apenas vai executar, né, as regras fixas. O que a IA faz? Ela vai aprender com os exemplos. Ou seja, quanto mais dados ela vai receber, melhor ela tende a ser, né, o seu desempenho. É, no setor público, basicamente, essa vai seguir também a mesma lógica, né? Para ser aplicada em triagem de processo, análise de documento, detecção de fraude, é, enfim, né? Sempre com uma supervisão humana. Mas, assim, professora, o que é a IA generativa? Basicamente, né? É um tipo específico da IA, uma subcategoria, né, voltado à criação dos conteúdos. O que isso quer dizer? Que ela consegue gerar texto, imagens, áudios, vídeos, códigos, tudo que a gente quiser. E sempre vai partir, né, de um padrão que foi aprendido, né, durante o treinamento. E ferramentas, né, como a gente já viu hoje em dia, o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, é, eles mostram bastante, né, sobre isso. Algumas são focadas mais em texto, algumas em imagens, e outras, né, ajudam diretamente do trabalho, enfim. É, então, né, a gente vai destacar também que a IA generativa, ela não vai ser criada do nada. E também ela também não vai substituir o nosso conhecimento humano, né? Que ela vai funcionar? Ela vai funcionar basicamente como assistente, né? Que vai acelerar alguns processos, né? De tarefas que vai fazer algum trabalho repetitivo para nós. Ou seja, sempre vai depender, né, da validação da gente e da nossa responsabilidade, né, como usuário. Quando a gente fala de IA generativa, basicamente é importante entender que ela não é uma coisa só. Ou seja, ela é um conjunto de modelos, né, que vai ser especializado em diferentes tipos de conteúdo. Esse slide mostra um pouco, né, mais da compreensão. Aqui no topo, a gente tem o conceito, né, que eu acabei de falar, de IA generativa, que vai englobar, né, todos os modelos que vão ser capazes de criar, né, algo novo a partir, né, de dados já existentes. Aí tem os modelos de linguagem natural, né, que é chamada de LLM, mais abaixo eu vou explicar, né, também sobre ela. O que são esses modelos? Eles são treinados com um grande volume de dados, né, de textos, que são capazes de entender, né, interpretar e gerar uma linguagem humana. Basicamente, ela vai conseguir responder perguntas, resumir textos, traduzir idiomas, o que a gente quiser, né? Aqui tem alguns modelos, que é o ChatGPT, né, como é o mais usual, o Bard, o Lambda, T5, o Bing, enfim. De geração de imagens, tem esses exemplos também, né? Que que eles fazem? Basicamente, ele consegue criar as imagens, né? A partir de alguma descrição que a gente colocar lá, né? Referência visual também, dependendo do que a gente quiser.
Geração de áudio também, né, tem esses exemplos, que é mais voltado a vozes, né, artificiais, músicas, efeitos sonoros também. E por fim, a geração de vídeo, né, que basicamente esses modelos aí, né, eles vão conseguir criar mais alguma coisa específica usual do nosso dia a dia. Aqui eu vou falar, né, um pouco sobre as LLMs e basicamente o que que é. Eles foram basicamente criados, né, para trabalhar com uma linguagem humana. O que que isso quer dizer? Que eles são baseados em aprendizado profundo, né, que é uma área de machine learning, que ela vai fazer o quê? Ela vai utilizar as redes neurais, né, com várias camadas, para aprender alguns padrões. E esses modelos, pessoal, vai ser treinado com um volume massivo de textos, artigos, e durante esse treinamento, basicamente, o que que o modelo faz? Ele faz algumas relações entre as palavras, frases, contextos, enfim. Ele não vai memorizar, né, os textos específicos, mas ele vai aprender, né, com que aquele padrão, sei lá, estatístico da linguagem possa ser feito. O que que ele vai conseguir fazer? Gera texto, responder perguntas, pode resumir, pode traduzir um idioma, o que que a gente quiser. Enfim, aí para a gente é, se comunicar com a inteligência artificial, a gente precisa um comando ou uma instrução que a gente vai dar para o modelo. Isso se chama prompt. E a qualidade desses prompts, pessoal, basicamente depende diretamente da qualidade de quão bom ficará, né, esse tipo de prompt que a gente vai colocar na IA para conversar com a gente. Existe esse zero shot, né, que basicamente, como ele está dizendo, é, nós basicamente vai pedir, né, algo para o modelo sem fornecer nenhum exemplo prévio. O modelo basicamente vai fazer o quê? Ele vai responder apenas com base no conhecimentos que ele já possui. Aí, esse few shot, né, e antes de fazer o pedido principal, a gente vai basicamente fornecer alguns outros exemplos, né, para orientar o modelo sobre o tipo, né, de resposta esperada. Exemplo, aqui estamos nós ensinando, pelo exemplo, como o modelo deve responder, né? Por exemplo, o comando input digite seu nome. Pede uma informação ao usuário. Agora explique o que o comando faz. Show. Aí, também, né, uma comparação deles dois é que o zero shot e o free shot está no nível de orientação, né? Por exemplo, esse zero shot, ele vai basicamente pedir com que o modelo, né, decida sozinho como responder. E no few shot, ele vai dar pistas, né, claras, como formato, nível, detalhe esperado. Daí aqui, esse tipo de prompt, o Chain of Trust, que é o COT, o objetivo dele é mais forçar o modelo a organizar a resposta em etapas. Ou seja, ao invés de entregar apenas o resultado final, não vai tratar, tipo, como pensar humano, entendeu? Mas de explicar o caminho lógico da solução. E por que que esse prompt, na minha cabeça, é melhor? Porque, por exemplo, quando a gente pede apenas o resultado, né? O modelo pode até acertar, mas basicamente ele não vai mostrar como chegou até ele, né? Então, por exemplo, ao solicitar, né, uma explicação para que a IA explique para a gente
A gente está incentivando, né, respostas mais estruturadas. A gente vai basicamente acompanhar o raciocínio dela, né, para verificar se está estruturado, se está coerente, se está verificável, digamos assim. E que vocês podem fazer uma prática, né, utilizando esses modelos, esses prompts, e vocês podem colocar no ChatGPT, no Gemini Copilot, qual se performa melhor, né, durante esses testes. E agora, pessoal, eu vou dar uma breve introdução e o que significa o N8N, né? Basicamente, o N8N é uma plataforma de automatização de processos, né? Ou seja, a gente pode automatizar, gerar alguma, algum chat, né, de inteligência artificial, a gente pode fomentar planilhas com eles, N exemplos. Hoje eu vou fazer o nosso primeiro passinho, né, que vai ser o primeiro Hello World. Eu vou aqui só trocar de tela, o localhost aqui, rapidinho. Aqui é a nossa tela do N8N, aqui é um overview de tudo, aqui vai estar todos os nossos fluxos, né, que a gente criar. E como vamos criar um do zero, a gente vai clicar aqui em Create Workflow. Vamos adicionar algum step. Eu vou colocar aqui webhook, certo? Aí nesse webhook, eu vou deixar o HTTP método get mesmo. Eu vou deixar o mesmo path, authentication nome. E o responde, eu vou colocar when last node finishes. E vou sair daqui para criar outro nó. Que ele vai fazer o quê? Só quero dar um hello world. Aí aqui eu vou colocar aqui edit field, que é esse set. Vou deixar aqui como manual mapping mesmo. E aqui eu vou colocar que eu quero a mensagem que eu receber, receba o listing, e eu quero que ele me retorne um hello.